Olá! Moradores de uma localidade no 2º distrito estão preocupados com a situação de uma ponte. Isso porque ele é a única passagem, a única saída ou chegada a essa localidade. E detalhe, caso essa ponte, que hoje apresenta alguns problemas de rachadura, de desbarrancamento em consequência da força da água, caso essa ponte seja levada pelo Paquequer, um asilo pode ficar isolado. Esse é o nosso Rio Paquequer, um curso d'água que de maneira muito mansa atravessa todo o município de Teresópolis, desde as montanhas no Parque Nacional da Serra dos Órgãos até o 2º distrito do município. Agora, essa condição de mansidão não é sempre. Durante as chuvas mais intensas, o Rio Paquequer eleva muito o seu nível, chegando a ultrapassar a margem e causando alagamentos em bairros e ruas da cidade. Essa é uma situação muito preocupante porque traz prejuízos e um certo risco à população de Teresópolis, mas não é a única situação preocupante. No 2º distrito, na localidade de Providência, ela tem uma ponte que está tendo a sua cabeceira escavada devido à força do rio Paquequer durante as chuvas mais intensas, quando o rio eleva o seu nível. E essa situação preocupa moradores que relataram essa preocupação de ficarem sem acesso às suas propriedades por conta da situação que vem acontecendo quando o rio se eleva. Moradores relataram terem alertado as autoridades através de mensagens enviadas ao INEA, à Prefeitura, ao DER e ao DENIT sobre o risco de ficarem sem acesso à via na próxima cheia do rio Paquequer. Aí, meu camarada, já passou aqui, tá vendo? Do meio-fio. Passou do meio-fio. Ali onde tá aquelas madeiras ali, ó. A água passou por cima aqui da ponte mesmo, ela passou por cima, né? O leito do rio era pra estar ali, daquele mato que tá ali, por último, você tá vendo ali onde tem aquele toco. Era pra estar dali pra lá, né? Ele tá mais pra cá do que pra lá. E aqui o rio tá baixando ainda, o rio não baixou, ainda não tá no nível normal ainda não, né? E aqui no meio da rua, aqui no paralelo, não sei se vai dar pra ver aqui por causa da claridade. Tá vendo? Rachou aqui, ó. Rachou aqui de fora a fora, né? Tá pra cair esse pedaço todo de novo aqui, né? Que aí vai sobrar aqui 1 metro de rua se cair aqui, por enquanto, tá vendo? O rio abaixando, eu creio que isso aqui ainda vai cair ainda, porque tá tudo molhado por baixo, ainda tá encharcado, tá vendo? Aqui, ó, debaixo dessas pedras ali já caiu a maioria, entendeu? Já caiu a maioria ali e tá lá, ó. Os moradores desta localidade afirmam que já alertaram as autoridades, o DER, o DENIT e a Prefeitura Municipal. Importante frisar que nessa localidade fica uma estação de captação de água da concessionária Águas da Imperatriz e ainda uma importante casa que atende idosos, o Lar Feliz. O Diário de Teresópolis já denunciou por várias ocasiões essa situação de escavação da cabeceira dessa ponte. Serviços foram realizados para minimizar os estragos, mas nenhuma solução definitiva foi adotada até agora. Nós buscamos um posicionamento do governo municipal, mas até o fechamento dessa matéria não recebemos respostas aos nossos questionamentos. E agora há pouco, a reportagem já editada, a Prefeitura informou que a responsabilidade de fazer a recuperação dessa ponte, da cabeceira da ponte e da margem do rio é do INEA, que será feito um projeto para tal. E do outro lado ali, no Cessada Rio Bahia, quilômetro 60, do outro lado está o asilo Lar Feliz, né? A casa de idosos Lar Feliz, que inclusive em uma chuva dessa chegou a ficar aí ilhada com um grande volume de água do Paquequer. E do outro lado é a estação de captação de água da SEDAI.
E tem mais moradores, logicamente, mas só essas duas situações você entende a gravidade de se olhar, ter um olhar mais apurado. E há anos se arrasta isso aí, há anos. Toda chuva forte só vai piorando, aí vai uma prefeitura, faz um remendinho e chove de novo, o remendo vai embora e quem mora lá fica preocupado, logicamente. Vamos a mais duas reclamações que recebemos através do nosso Diário Comunidade. Primeiro, bairro do Parque São Luís. O Henrique Correia mandou para cá esse alerta aí, ó. Rua Arnaldo Rizilipe, calçada destruída, lixo espalhado, escadaria atrás do prédio da Alterdata, que é usada como um atalho para moradores, desabando, né? Muitas reclamações, mas nada é feito. Ainda faz um alerta para a questão de segurança. Questão de segurança, segundo informado aí, ponto de venda de droga, né? A PM já fez até alguns flagrantes nesse local. A segunda reclamação é de falta de iluminação lá na Rua Vicente de Carvalho. Conheço, Rua Vicente de Carvalho, perto da Pedra da Tartaruga, onde mora Léa Ferreira, e que reclama disso aí, ó. Você olha o poste, só está o poste, não tem lâmpada, está apagado, perigoso, escuridão. Lembrando que o governo anterior, o governo do então prefeito Vinícius Clausen, permitiu um aumento na taxa de energia aí enorme, né? E a gente passou a pagar esse aumento, esse reajuste, e apesar de ser cobrado na Ampla, na conta da Ampla, o dinheiro vai para os cofres da prefeitura. Agora um alerta. Uma aposentada aqui de Teresópolis, uma idosa, perdeu 10 mil reais aí para uma golpista, mas para uma quadrilha, mas para quem entrou em contato com ela foi uma mulher. A idosa conta o seguinte, que ela recebeu uma ligação de uma mulher se dizendo do INSS e que precisava fazer o recadastramento dela e do marido, da prova de vida, principalmente do marido dela, já que ela recebeu uma pensão do marido, e tinha que fazer uma prova de vida, passar vários dados e tudo mais. Só que detalhe, o marido dela já faleceu, era uma pensão. E mesmo assim a idosa foi sendo ludibriada, passa dado para cá, informação para lá, e no final, quando ela deu conta, já tinha caído no golpe, não conseguiu mais acessar o aplicativo do banco, e os 10 mil reais que ela tinha guardado foram embora. Então fica aí o alerta, o INSS não liga para ninguém, não faz recadastramento, não entra em contato com ninguém para pedir dado, nada do tipo. Você que tem que entrar em contato com o INSS, ainda assim é difícil você conseguir, né? Então ninguém do INSS vai entrar em contato com você. Se tiver dúvida, o aplicativo Meu INSS, o telefone 135 do INSS, ou vá diretamente a uma unidade aqui em Teresópolis, na Praça Olímpica. E se tiver relação com aqueles descontos lá dessa fraude que está sendo investigada, que ocorria desde 2019, você vá nos Correios, que são os Correios que estão fazendo atendimento. Ligou, sou do INSS, pode desligar porque é golpe. A Polícia Rodoviária Federal participou de uma perseguição de bandidos e apreendeu armas de fogo e munições. A situação ocorreu aqui no trecho de Baixada Fluminense, da rodovia BR-040, a PRF percebeu um veículo aí em alta velocidade, iniciou a perseguição e o motorista só acelerou, fugiu aí, tentou fugir, né? Mas eles acabaram presos. Motivo da fuga, o carro roubado, e esses homens que estavam nesse veículo estavam com uma pistola Taurus, 8 munições, uma outra pistola TP9 9mm, 6 munições e ainda um simulacro de arma de fogo. Um dos criminosos que estava nesse carro aqui, parado aqui no trecho da Baixada Fluminense, da 040, foi baleado e precisou ser levado para o Hospital Municipal Moacir Rodrigues. E a lei seca, nessa legislação tão importante, completa 17 anos. O que muita gente não sabe é que o autor da lei seca é o deputado Hugo Leal. Hoje ele é deputado federal, mas quando deputado estadual, 17 anos atrás, ele fez essa lei que foi atualizada, modernizada e já está aí alcançando a maioridade. Nós conversamos aqui recentemente com o Hugo Leal sobre mais uma vitória, né, mais um ano da lei seca no estado do Rio. Apesar da lei seca vai fazer 17 anos, né? Aliás, o ano que vem ela atinge a maioridade, então a gente tem a expectativa que a conscientização será muito maior do que o próprio marco legal, mas não resta dúvida que a modernização da lei, a atualização dela foi acompanhada também dos próprios sistemas de fiscalização.
Porque não adianta você ter uma boa lei se você não tem uma boa fiscalização. E aqui no Rio, talvez seja um dos lugares mais importantes, que mais avançou nesse sistema de fiscalização. Também os resultados são muito práticos. E o resultado sentido, normalmente, é sempre na área da saúde, porque menos acidentes, né, são menos pessoas envolvidas, menos mistura de álcool e direção. E aí um outro fator que tem acontecido também, que é a mudança de comportamento. Muitos jovens, especialmente jovens e outras pessoas, têm optado por deixar o carro, ou seja, não ter nem carro mais, não ter mais carro, hoje passou de ser um problema exatamente para não ter esse tipo de aborrecimento. Então, acho que tudo isso colaborou para que a gente pudesse chegar nesse momento, né, 17 anos depois, ela ativa, importante, porque mais do que uma mudança legislativa, ela foi uma mudança de comportamento e é uma mudança também de cabeça, de conscientização. Então eu fico feliz que ela continue aí dando os frutos, e os frutos são sempre recebidos pela sociedade com a redução do número de acidentes e menos irresponsabilidade no trânsito. E a paróquia do Sagrado Coração de Jesus, o principal templo católico da Barra do Imbuí, tem um novo padre. Em solenidade realizada na noite desta segunda-feira, uma missa presidida pelo bispo Dom Joel Portela, o padre Manuel Gouveia deu início ao seu ministério sacerdotal na paróquia Sagrado Coração de Jesus, substituindo o padre André Luiz Rodrigues. A missa, presidida pelo bispo diocesano, teve ainda a participação de vários sacerdotes, entre eles o decano de Santa Teresa, o padre Jorge Pacheco. Recebido com grande alegria pela comunidade paroquial, o padre Manuel, que veio de Petrópolis, manifestou o desejo que todos os vigários paroquiais, padre Sebastião, padre Reginaldo e os diáconos permanentes Paulo Fernando e Roberto, possam atuar como uma equipe em prol do povo. O padre Manuel também pediu que, junto com a comunidade, todos possam caminhar juntos, promovendo o crescimento não só da Barra do Imbuí, mas em todos os locais aí onde se faz presente a paróquia Sagrado Coração de Jesus. Quando a gente fala da paróquia do Sagrado Coração de Jesus, na Barra do Imbuí, como não lembrar do Padre Mário, que por muitos anos esteve à frente e hoje está em Petrópolis. Festa junina, fim de semana de Teresópolis, teve animação no interior do distrito. Olha só como ficou o Campo do Prates. Foi realizado um evento aí pela Amacamp, pelo pessoal da Associação de Moradores lá do Prates, no 2º Distrito de Teresópolis, teve apoio da Prefeitura, uma festa junina daquelas típicas, barraquinha, aquelas guloseimas características, teve quadrilha, crianças se divertindo, camisa xadrez, logicamente pau de sebo, 100zão lá no topo, lá quem conseguisse escalar ganha R$100, ou seja, música característica e muita diversão, alguns dias de festa lá no Campo dos Prates, e ficou dessa maneira, que evento legal, interior de Teresópolis. É o evento, eu falo sempre, é o tipo de evento que combina com o nosso município, com a nossa bela Teresópolis. Ainda sobre Arraial, nesta terça-feira foi realizado o Arraial do CAPS, organizado pela Secretaria Municipal de Saúde. Esse evento foi voltado para a população e para os usuários do CAPS. Teve touro mecânico, pipoca, algodão doce, comidas típicas, dança de quadrilha. O objetivo foi levar aí para os pacientes do CAPS e seus familiares também uma festividade que permitisse que a população se aproximasse também para conhecer um pouquinho mais sobre a unidade. O CAPS funciona ali na Tijuca, dentro da Secretaria de Saúde. O evento teve apoio da pasta, logicamente, dos funcionários e de outras secretarias da Prefeitura, e até o secretário Fábio Galotti, secretário de Saúde, participou. Agora, estamos aí no final do mês de junho, depois tem julho, tem festa julina, festa agostina, essas festas tão legais aí que essa época de frio aí são realizadas, mas é preciso ter muito cuidado, porque às vezes uma fogueira mal colocada, mal instalada, pode representar aí risco. Veja as dicas do Corpo de Bombeiros. As festas juninas são muito importantes, mas é necessária atenção redobrada à nossa segurança. Na hora de montar a fogueira, utilize apenas lenha seca e mantenha uma distância mínima de 5 metros de qualquer objeto e de pessoas. E nunca use álcool para acender. Pular a fogueira também é muito perigoso, pode causar queimaduras muito graves. Os fogos de artifício, como foguetes, bombas e morteiros, só podem ser utilizados por empresas autorizadas. Aqui no Rio, por exemplo,
a soltura por particulares é totalmente proibida. Não solte o balão. Balão não é cultura, não é tradição. Soltar balão é crime e ele pode causar incêndios florestais, urbanos e até mesmo acidentes com aeronaves. Lembre-se também de evitar o consumo excessivo das bebidas alcoólicas. Ela aumenta o risco de quedas e de queimaduras por líquidos também. E muita atenção às instalações elétricas. Nada de usar gambiarra, nada de usar Benjamin. Use filtros de linha e jamais pendure enfeites nos postes. O risco de choque elétrico é altíssimo. Festa segura é dever de todos. Em casos de emergência, ligue o 93. Corpo de Bombeiros, sempre ao seu lado. E vem mais uma edição da tradicional, tradicionalíssima Feira da Serra, que é realizada ali no bairro da Prata. Mais uma feirinha também, que nesses dias de outono e inverno fica ainda mais legal. Olá amigos, quero te fazer um convite muito especial. Neste final de semana nós teremos a Feira da Serra. Vai acontecer lá no Vale da Prata, 10 minutinhos do centro da cidade, lá na rua Ministro Renault Leite, número 601. Só colocar lá, Sítio Tangará, chega lá e você vai experimentar momentos extraordinários. Teremos música ao vivo, teremos quentão, nós teremos lá também cervejas, artesanato, gastronomia da alta qualidade e espero que você esteja lá para viver esses momentos. O sítio é um sítio lindo, histórico, que conta um pouco da história da formação não só do nosso Teresópolis, de todo o nosso país, porque o sítio foi de um presidente da República. Então não deixe de passar lá para ouvir essas histórias e curtir esse momento extraordinário. Então não deixe de estar lá. Começa às 11 horas da manhã e vai até às 17h30, tanto do sábado quanto do domingo. Contamos com você. Se você tiver um pet, pode levar, tá bom? Vai ser muito bem recebido lá. Forte abraço para vocês e muito obrigado. Estamos aí com a entrada de mais uma frente fria, deixando o inverno com cara de inverno. Mas sempre que entra frente fria, essa mudança brusca de tempo, é preciso ficar alerta, porque problemas podem ocorrer. Por isso a Defesa Civil tem alertado a importância de você fazer o cadastro naquele sistema de alerta da Defesa Civil, porque qualquer problema, não só no período de chuva, será avisado pela Secretaria. A Defesa Civil Estadual reforça a importância da população estar cadastrada no Serviço de Alertas SMS. Através desses alertas, a população é orientada a respeito de condições climáticas extremas, como a chegada de frentes frias, tempestades, a baixa umidade e até a possibilidade de alagamentos. A equipe de meteorologistas da Defesa Civil Estadual monitora 24 horas a condição climática e, em caso de mudança extrema, orienta os municípios a emitirem essas mensagens SMS que vão orientar a população. Para se cadastrar é muito fácil. Basta enviar o número do seu CEP para o número 40199 e você já estará cadastrado e irá receber, em caso de mudança climática extrema, os alertas da Defesa Civil Estadual. E nessa época de frio, é preciso ter cuidado com a pele. Veja as dicas de uma profissional da saúde e também professora da Estácio. Com a chegada do inverno, a nossa pele sente muito essa mudança de clima. Os ventos fortes, a temperatura mais baixa e a temperatura do banho, que agora fica mais quente, acabam afetando a hidratação natural da nossa pele, contribuindo para ressecamentos. E isso pode levar a alguns quadros de coceira, rachaduras e até sensibilidades. Por isso que é importante nessa época do ano a gente investir em hidratantes potentes, que devem ser aplicados sobre a pele do corpo inteiro e também do rosto logo após o banho. Esses hidratantes podem ser na forma de creme, mas os óleos de banho também são muito bem-vindos para a gente conseguir manter a hidratação natural da nossa pele, evitando rachaduras e descamações. Esse foi mais um boletim informativo direto da redação do Diário TV. Qualquer novidade, antes de um próximo, você vê rapidamente aqui na barrinha de notícias da casa, nas redes sociais Facebook e Instagram e detalhadamente no site que é o netdiario.com.br. Quem está no YouTube, clique no sininho, se inscreva no canal e fique sempre bem informado. Até breve!